Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade às funções inorgânicas, falando ainda sobre os óxidos. E hoje nós vamos falar sobre os óxidos ácidos e os óxidos básicos. E também vamos falar sobre alguns óxidos e as suas utilidades. Mas antes vamos recordar o que é um óxido. Então, o óxido ele é um composto binário, ou seja, formado por dois átomos, sendo o oxigênio um elemento obrigatório. Então, o oxigênio ele vai fazer a parte negativa da fórmula, que é o ânion, e o outro elemento é o cátion. Então, o cátion é aquele que tem a carga positiva, né, e que vai fazer a doação de elétrons. O ânion é o que recebe os elétrons. Então, aqui no caso, o cátion, a carga elétrica dele vai, num balanceamento da fórmula, ele vai para o elemento oxigênio, e no caso aqui a carga elétrica do oxigênio, que é menos 2, vai para o cátion, né, que está ligado com ele. Lembrando aqui do exemplo do nosso óxido de sódio, onde a gente tem o Na, que tem a carga mais 1, que ele está na família 1A, mais o oxigênio que tem a carga menos 2. A carga do oxigênio vai para o sódio, fica Na2, e a carga do sódio vai para o oxigênio, que fica O. No óxido de cálcio, a gente tem o Ca com a carga 2+, que ele está na família 2A, o oxigênio com a sua carga menos 2. Como eles têm os dois carga 2, né, vai ficar igual, e fazendo a redução, a gente vai ter a fórmula CaO. Falamos na aula passada também sobre a ferrugem, né, que é uma reação química entre o oxigênio do ar com o metal ferro. Então, é um tipo de óxido que a gente tem no nosso dia a dia. Então, toda a formação de óxido, a gente tem uma ferrugem, né, e a corrosão do material interferindo aí na sua durabilidade, também na sua resistência. Lembrando aqui também que existem dois tipos de óxidos, que são os óxidos moleculares, onde a gente tem o elemento oxigênio ligado a um ametal. Nessa parte é importante a gente ter uma tabela periódica à mão, né, e consultar aí quais são os átomos metais e não metais. Aqui no exemplo a gente tem o trióxido, o SO3, que é o trióxido de enxofre, o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, esse carbono, o enxofre e o nitrogênio são ametais, né? O N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio. Como exemplo de óxidos iônicos, é aquele oxigênio ligado com o elemento metal. Aqui a nomenclatura deles é diferente, né? Por isso é importante saber, quando for fazer a nomenclatura, se a gente está trabalhando com um metal ou um ametal. Então, olhar sempre na tabela periódica. Aqui na fórmula Na2O, nós temos o óxido de sódio, CaO, óxido de cálcio, Fe2O3, óxido de ferro 3, e aqui o alumínio, Al2O3, óxido de alumínio. Vamos então começar um assunto da aula de hoje. Então, os óxidos, eles são classificados como óxidos de caráter básico ou ácido, de acordo com o seu comportamento na presença de água. Os óxidos básicos, né, a gente vai começar a falar por eles são compostos iônicos, em que o íon do elemento do grupo dos metais tem geralmente a carga elétrica mais 1 ou mais 2. Então, aqui como exemplo, a gente tem o óxido de o óxido de sódio, que é o Na2O, a sua carga elétrica é Na1+, e a do oxigênio é 2-. Lembra o que eu falei na aula anterior sobre como saber a carga elétrica desse átomo? Olhar a sua posição na tabela periódica, né? Então, se ele está na família 1A, é carga elétrica 1+. Se está na família 2A, seria 2+. Se está na família 3A, é 3+. Família 5, 6 e 7 já é negativa, né? Quem está na família 5, ele tem a carga menos 3, porque ele precisa dessa quantidade para ficar com 8. Recordando lá a regra de octeto. Se ele está na família 6, ele tem a carga menos 2, porque ele precisa de 2 para ficar com 8. E se ele está na família 7A, ele vai ter
a necessidade de um elétron, então a sua carga vai ser menos 1. Então, olhando aqui no outro exemplo, né, o óxido de bário, BaO, o bário ele está na família 2A, então sua carga elétrica é 2+, e a do oxigênio é 2-. Então, esses óxidos, eles reagem com a água, produzindo bases de arrênios em solução aquosa. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, então, nós temos o óxido de sódio mais água. Eles vão se unir e formar uma base, que é o NaOH. Como que a gente sabe que é uma base, né? O final aqui da base é sempre OH. E a nomenclatura dela é bem fácil. É só a gente colocar a palavra hidróxido, D e o nome do elemento que está na frente do OH. No caso aqui, o sódio. Então, fica hidróxido de sódio. Recorde lá a aula sobre bases, né, e a sua nomenclatura. Lembrando também que é importante, quando a gente faz uma reação química, a quantidade que eu tenho dos reagentes, de todos os átomos, tem que ser igual do produto final. Então, se aqui eu tenho 2 sódios, aqui eu também tenho que ter. Por isso, esse 2, né, foi colocado aqui no balanceamento da equação, para que a gente tenha as mesmas quantidades desses átomos. Nesse outro exemplo, a gente tem o BaO, que é o óxido de bário sólido mais a água. Ele vai se transformar em hidróxido de bário aquoso, né? O bário, o oxigênio. Lembrando que esse 2 aqui que está multiplicando o OH, na verdade, ele é a carga do bário. Lembra que é invertido? E a carga do OH é menos, é um só. E essa carga vem para o bário. Por isso, ele tem essa quantidade. Foi balanceada essa equação. Os óxidos básicos, resumindo, então são todos os óxidos onde o oxigênio é ligado com um metal e quando ele reage com água ele produz uma base. E se esse óxido básico ele reagir com ácido, como no exemplo aqui, a gente vai ter a formação de sal mais água. Então, aqui a gente tem como exemplo de óxido básico o MgO, que é o óxido de magnésio, mais o ácido, que é o HCl, que é o ácido clorídrico. A reação entre eles, a gente vai pegar o cátion do óxido, ele vai se unir com o ânion do ácido, que é o Cl. Então, é o Mg, que é o cátion, mais o Cl, que é o ânion, e vão formar o sal, MgCl2 mais água. Essa equação aqui, como ela teve a formação da água, nós também tivemos que fazer o balanceamento. Então, aqui nós multiplicamos a fórmula do ácido por 2 para que a gente tenha H2O e aí também alteramos a quantidade de cloro, que ficou na quantidade de 2. Então, é importante fazer essa observação. Os óxidos de caráter ácido agora, eles são compostos covalentes e geralmente eles são formados por átomos de elementos químicos do grupo do ametal. Então, seria um oxigênio ligado a um ametal. Um exemplo aqui, o dióxido de carbono. Então, dióxido, nós temos 2 oxigênios mais o carbono, que é o CO2. O trióxido de enxofre, então são 3 oxigênios ligados ao enxofre. Então, esses óxidos, eles reagem com água, produzindo ácidos de arrênios em solução aquosa. Veja alguns exemplos aqui. Então, nós temos aqui como exemplo o CO2, que é o gás carbônico mais água. Eles vão reagir e vão formar o ácido carbônico, que é o H2CO3. Observe as quantidades, né? O que temos no reagente, também temos no produto. Nesse outro exemplo, nós temos o SO3 gasoso mais a água, que vai formar também o ácido, que é o ácido sulfúrico. Então, o H2, né, mais esse prefixo, quantidades exatas. Resumindo, um óxido ácido é aquele oxigênio que se liga com um ametal. E aí, na formação aqui desse óxido ácido com uma base, nós vamos ter também a formação de sal e água. Então, aqui como exemplo do óxido ácido, nós temos o CO2, o oxigênio ligado a um ametal, né, que é o carbono, mais uma base, que é o CaOH2.
Então, nós vamos ter aqui o positivo, que é o cátion da base, que é o Ca, ele vai se ligar com o CO2 do óxido. E aí a gente vai ter a formação de um sal, CaCO3, mais a água. Agora nós vamos falar sobre alguns óxidos importantes. O óxido de cálcio. Ele é utilizado na preparação da argamassa, usada em construções civis e chamado de cal viva ou cal virgem. Quando ele é misturado à água, ocorre uma reação química, como vocês podem ver aqui embaixo, que libera uma energia na forma de calor. Por isso é também comum observar um aquecimento da mistura durante essa preparação. Então aqui nós temos o óxido de cálcio mais água, que vai resultar na base hidróxido de cálcio aquoso mais a liberação de calor. O óxido de cálcio ele é classificado como óxido básico. Por isso, em regiões agrícolas, a cal viva ela pode ser aplicada no solo para reduzir a sua acidez e fornecer cálcio para a nutrição das plantas. Esse procedimento é denominado calagem do solo. Então aqui, formando a base, o hidróxido de cálcio aquoso, ele é distribuído no solo para que as plantas consigam ficar nutridas. Um outro óxido básico do nosso cotidiano é o óxido de magnésio, MgO. Ao ser misturado com a água, o óxido de magnésio ele forma o conhecido leite de magnésia, que ele pode ser usado como antiácido estomacal. Então, a reação entre o óxido de magnésio e a água pode ser representada assim. Então, o óxido de magnésio mais água, nós temos magnésio mais OH2, que é o hidróxido de magnésio. O dióxido de carbono, na forma gasosa, ele é conhecido como gás carbônico. Esse gás ele é formado pelo organismo dos animais durante o processo da respiração. As plantas na fotossíntese consomem o CO2, que é o gás carbônico, para produzir a glicose, que é necessária à manutenção das funções vitais dela. Então, a água mineral gaseificada e as bebidas refrigerantes gaseificadas, elas contêm o gás carbônico, que é o CO2. Ele reage com a água produzindo o ácido carbônico, que é o H2CO3, de acordo com essa equação química. Então, quando a gente toma a água gaseificada, ela também é bastante ácida, tanto quanto o refrigerante. Aqui a gente vai fazer algumas atividades de fixação sobre os óxidos. Então, lembrando os nossos materiais de consulta, que seria a tabela periódica, onde nós precisamos saber quem são os metais, que está na parte amarela, e os ametais, que seria verde, roxo e vermelha. Importante vocês consultarem a legenda da tabela de vocês, porque às vezes as cores elas mudam. Também vamos usar aqui na tabela a posição em que os átomos se encontram, Dependendo da posição, vai ser a sua carga elétrica também. Lembrando lá, família 1A, carga mais 1, que nós já falamos na aula. E essa tabela de prefixos, que é onde a gente tem a quantidade que a gente vai usar, por exemplo, do oxigênio, a gente vai precisar colocar na frente a quantidade que nós temos dele. Então, aqui são os prefixos usados na nomenclatura, tanto do oxigênio como do átomo que está ligado a ele. Então, vamos aqui ao nosso exercício. Então, aqui são os óxidos moleculares. E aqui o primeiro óxido que a gente tem é o monóxido de nitrogênio. Então, a gente vai construir a fórmula dele. Então, aqui eu tenho monóxido, é um oxigênio. De dinitrogênio, 2 nitrogênios. Então, a gente tem essa fórmula. O outro é trióxido de enxofre. São 3 oxigênios e um enxofre, SO3. Pentóxido de fósforo. Então, pente, é 5. Então, seria 5 oxigênios e 2 fósforos. Então, a nomenclatura fica bem mais fácil com o material de consulta, Agora, a gente vai fazer a fórmula dos compostos iônicos. Nessa fórmula, a gente precisa saber a carga elétrica deles. Lembra que eu falei? Pelo nome, não dá para saber, porque ele não coloca as quantidades. Então, aqui, o óxido de sódio. Eu preciso saber em que família que está esse sódio,
O óxido de sódio, ele está na família 1A, então a sua carga é mais 1, unido com o oxigênio, que é a carga menos 2, eles vão se unir e vão formar aqui, ó, inverte, né, os valores, então fica Na2O. Depois o óxido de cálcio. Onde está o cálcio? Ele está na família 2A, então a carga dele é 2+, mais o oxigênio, que a carga é 2-. Unidos, eles vão fazer aí, como tem o mesmo valor, né? Vai simplificar e vai ficar Ca1, oxigênio 1. Não precisa colocar. E no último exemplo aqui, a gente tem o óxido de lítio. Aonde que está o lítio? Ele está na família 1A, então a sua carga é mais 1. Mais o oxigênio, que a sua carga é menos 2, inverte os valores, né? Então fica Li2O. Bem simples, né, pessoal? E a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu acredito que depois de tantos exercícios que a gente tem feito, eu acredito que vocês estão entendendo um pouquinho melhor. Na próxima aula a gente vai falar sobre alguns óxidos importantes e um deles é o que causa o efeito estufa. Então eu desejo a vocês bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula.